anos. E eles eram fortes, gordos. E Deus assim abençoava, que de repente tinha um barulho na porta, ia lá, tinha um manjar assim, sabe? Tinha comida assim feita. E ninguém se identificava. Deixavam na porta deles e eles recolhiam e comiam aquilo quentinho da hora. Por quê? Porque eles tinham confiança que Deus não ia permitir que eles viessem morrer de fome. Deus não iria permitir que eles passassem por privações ou adoecessem porque não tinha alimentação. Por quê? Porque eles confiavam que de alguma maneira Deus ia usar, assim como o povo lá. E o povo lá no deserto, o que aconteceu com eles? Eles murmuraram. E Deus não terminou com eles. Eles queriam carne. O que Deus fez? Deus colocou cordonizes, né, em todo caminhos que era muito grande assim, ó, cordonizes, quilômetros e quilômetros de cordonizes, para que o povo viesse e pegasse e comesse. Aí diz que o povo foi, se alegrou com aquilo, foi lá e comeu, mas diz que tinha um povo, gente lá no meio, né, sempre tem, gente no meio, que estava com a carne entre os dentes, pensando noutro alimento. E às vezes Deus nos dá as coisas e nós nem percebemos. Estamos com a carne entre os dentes, vamos falar assim. Estamos com aquilo que precisamos, estamos murmurando, querendo outro alimento. Aí Deus tirou com eles e Deus fulminou, né, aquele povo que estava pensando em outro alimento, nem usufruiu, nem se regozijou, nem aproveitou o momento lindo das próprias orações ou murmurações dele, dos pedidos dele, do desespero de comer carne. Porque eu acho que eles pensavam que até carne tinha outro gosto, eles não comiam carne. E eles murmuraram. Mas mesmo assim, né, alguns Deus deixou, né, a maioria lá ficou muito bem. Mas uma coisa mais engraçada do povo lá, que quando a única vez que Deus quis acabar com o povo, assim, matar todos, sem deixar um, foi quando aconteceu lá com Davi, que o povo duvidou da existência de Deus. Nossa, olha, murmurar, Deus releva, porque Deus sabe o nosso coração. Deus sabe que às vezes nós não estamos preparados nem espiritualmente para aguentar uma situação e nós murmuramos. Deus, por que fez isso? Por que tu fez aquilo? Jó. Olha, gente, Jesus olha Jó, assim, a paciência de Jó. Eu fiz uma vez um estudo sobre a teologia dos amigos de Jó. Então eu tive que ler todo Jó, né? Mas li em comentário ainda. Li todo Jó. E eu vi ali que Jó murmurou muito. Jó não deixou barato, não. Aí ele disse assim, porque né, vai murmurar. Não, murmurou muito. Deus, por quê? Para quê? Eu sou justo. E Jó, foi tão linda a vida de Jó, que ele, quando os filhos saíam, ele orava, já pedia perdão, que se porventura os filhos viessem a pecar. Ele já pedia perdão. E Deus mesmo disse que não havia homem mais justo que o Jó. Mas Jó não entendia, porque para ele, né, dentro da teologia dele, que ele entendia de Deus naquela época, é assim, se é veste, é pecado. Se tem alguma coisa, está passando por privações, é pecado. E às vezes até hoje, no nosso meio, existe isso. Né? Acham que é pecado. Até pode haver umas situações que seja, mas não é uma regra. Né? Às vezes acontece, mas não é uma regra. Então, o povo lá, e Deus, e Jó dizia, Deus, né? Por quê? Para quê? E murmurava mesmo. E Deus, quando os amigos de Jó, né, falaram tão lindo, que se você tirar o que os amigos de Jó falaram, fora do contexto e fora daquilo que a gente já sabia que ia acontecer ali dentro, né, de Jó, falaram só coisas lindas. Falaram que Deus era grandioso, que Deus era soberano, que Deus sabia de todas as coisas, que Deus era abençoador, que, olha, falaram só coisas lindas. Quando eles terminaram
terminaram de falar, o que mais falou lindo, ainda Deus falou assim, ó, nem vou dar nem dar resposta para esse cara. Nem considerou o que ele falou. Tá? E disse para os amigos de Jó, disse para Jó, ora por eles. Aí diz, Jó não pecou contra mim. E os amigos de Jó pecaram dizendo coisas lindas. Vocês podem entender isso? Podem entender isso? Mas por quê? Porque diante de Deus conhece o coração nosso. Mas nós, quando vemos uma situação do irmão, de outra pessoa, é fácil julgar. Né? Ah, mas não fica triste. Né? Mas tu não acredita em Deus? Não confia em Deus? Por que tu chora? Não é assim que ele fala com a gente? Mas, gente, Deus sabe o coração. Deus sabe a motivação do coração. Aí Jó, né, naquele coisa que, mas o que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Então não interessa a situação que nós venhamos a passar. Não interessa as lutas que nós venhamos a ter. Tanto que lá em Salmo diz assim, né? Foi bom para mim ter sido afligido. Porque aí se aproximou de Deus, conheceu Deus, né? Buscou a Deus e Deus se fez conhecido, né? Diante das situações negativas. Então, não interessa. O importante, mais importante, é saber que Deus é Deus apesar de. E Deus se prometeu, vai cumprir. Aí entra a confiança, né? Não sei como, não sei quando, não sei onde, mas Deus falou, está falado. Então, é essa confiança que nós temos que ter. Não é, eu estou passando isso, é porque Deus então não está gostando do que eu... Não, claro, Deus trata cada um e Deus vai acusar, a consciência nos acusa. Mas se a nossa consciência está limpa, que nem estava a de Jó, o que nós temos que fazer? É só confiar. Então não é só ter fé, gente. Não é só ter fé, tem que também confiar. Tá? Ter fé é saber que Deus vai fazer. Agora confiar não entra em desespero. Confiar nós continuamos com esperança. Confiar nós sabemos que Deus vai cumprir apesar de... Que aquilo não se sabe como que Deus vai fazer. A Bíblia diz que do nada Deus faz existir. Então nós temos que ter confiança juntamente com fé. Só a fé não basta. Só a fé não basta. Por quê? Porque se nós temos fé, nós vamos ter fé sofrendo. Nós vamos ter fé com angústia. Nós vamos ter fé com preocupação. Nós vamos ter fé tristes. Nós vamos ter fé angustiados. Não é assim? Lá em 2 Coríntios 4, de 7 a 9, diz assim, ó, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só o que diz aqui. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Então nossa alma está perplexa, né? Mas não desanimada. Tá? Podemos estar atribulados. E quantos de nós estamos, né? Mas não angustiados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Vocês viram? Então, ser crente é viver uma derrota? Não, vamos ser abatidos, né? Vamos estar ali, ó, desamparados, né? Perseguidos, atribulados, mas jamais vamos estar desanimados, jamais, né, vamos estar destruídos, porque a nossa esperança está em Deus, apesar de nós. E o que Deus quer? Quer que nós venhamos a reconhecer, né, a soberania dele. Então, aí como que eu vou fazer? Tem gente assim, ó, como que eu vou fazer para não entrar em desespero em situações? A Bíblia fala, né, que nós temos uma alma e nós temos o quê? Um espírito, não é verdade? Aí eu sempre pergunto assim, o cachorro, né, lá em casa tem 6 só.
Tem alma, tem alma ou tem espírito? Ou não tem nenhum dos dois? O que vocês acham? Tem alma? O que vocês acham que é atrás? Será? Sim. Tem espírito? Tem alma? Não. Tá. Aí atrás, vamos ver. Nada. Gente, eu falo assim porque ele negócio de ensino, né? Nenhum dos dois. Hã? Acho que nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois tem alma, né? Tem aqueles que tem espírito. Bom, então é o seguinte, eu vou só explicar para vocês, né, o que é espírito e o que é a alma. Nós temos o espírito, verdade? Um espírito humano, não é o Espírito Santo, o espírito humano, e temos o espírito e temos uma alma. A alma até, né, o esposo falou, que é o quê?